Tá aqui com a gente e muita gente acha que ele é vilão. A doutora Vanusa estava até comentando que a gente cresce, pão engorda. Tem pão francês, pão doce, pão integral, pão de festa. Lembra mais, minha mãe chegava da feira no domingo com aquele pão quadradão assim, né, de festa. Quem pensa no emagrecimento, será que deve mesmo abolir de vez o pão da dieta? Quem traz essa resposta é a nutricionista Jéssica Macedo. Jéssica, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos que estão em casa. Vamos lá desmistificar um pouquinho, né? Vilão ou mocinho? Depende. Depende do acompanhamento, como a gente já estava conversando, né? Aqui a gente tem alguns pães e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar pelo pão integral, que todo mundo tem o pão integral como a saída para quem não quer engordar. É assim mesmo? Mito, viu, Fernandinha? Mito, certo? E o que é que eu peço para você que está em casa sempre observar, Fernandinha? A composição. Porque a maioria das vezes, esse pão, a maior parte dela é farinha de trigo normal, não é a integral. A integral vai ser o terceiro ou quarto ingrediente. Então, quer dizer, o primeiro ingrediente que vem na composição é a predominância. É o que mais contém no alimento. Então, observar isso direitinho, você que está em casa. A gente tem aqui pão australiano. Isso. O pão australiano, geralmente, ele é feito com o quê? Com açúcar mascavo, é adoçado com mel também. Farinha de trigo é integral. Então, você que gosta, que está em casa, gosta muito do doce, então é uma boa opção de pão para você. E é uma forma mais saudável de você estar consumindo o pão, a composição dele. Mas, em compensação, não é aleatório não, né, Jéssica? Não, não. O segredo do pão, eu sempre digo, Fernandinha, é o acompanhamento, certo? Geralmente, o pessoal gosta de comer um pãozinho com quê? Com manteiguinha, uma margarina. Então, você tem que observar direitinho o acompanhamento que você vai estar consumindo esse pão. Pão com grãos, com como é o nome daqui? Aveia, com castanha. E aí, 7 grãos, 10 grãos? Quanto mais enriquecido pra gente de forma nutricional, melhor pra vocês, certo? Vamos ter que tirar esse mito da cabeça que é o pão que engorda ou outro alimento que emagrece. Não existe esse alimento nem que engorda, nem que emagrece, certo? A questão é a quantidade pro seu biotipo, pra sua rotina, você tem que respeitar a sua individualidade. E o acompanhamento que você tem todo dia com esse pão. Jéssica, a Edna tá perguntando se ela diz o seguinte aqui, me dá na tela, por favor, Desirê. Ela diz que o colesterol dela tá alto. Ela diz que tem que cortar o pão da dieta até baixar. Assim, é como a gente está conversando, certo? A gente preza muito a questão da individualidade. Talvez não seja um pão que esteja aumentando esse colesterol dela. A gente não sabe se é uma carga genética, a gente não sabe a rotina dela. Qual é a ingesta dela de pão? Será que é muito todo dia que seria responsável por isso? Entendi. Eu costumo conversar sempre o seguinte, que a gente não pode radicalizar nem criar um terrorismo nutricional muito grande com nenhum alimento. Vou lhe dar um exemplo. Eu sei que você é fã de café. Se você tivesse que ficar adepta a algum plano alimentar que retirasse todo o seu café... Eu não tirei nem na gravidez, eu fiz um acordo com a minha obstetra. É o seguinte, doutora, a gente vai dosar, porque é igual é viciar, uma pessoa que é viciada. Então, eu vou ficar uma grávida despirocada da cabeça. É melhor, aí a gente se ajustou e deu certo. E deu certo, você conseguiu. Então, a questão é essa. O plano alimentar ele tem que ter uma boa adesão. Se eu tenho um paciente, Fernandinha, que ele come 5 pães por dia, se eu radicalizar, vai ser uma informação muito forte para ele. E dificilmente ele vai ter adesão àquilo. Então, no caso de Edna, ela tem que realmente procurar um profissional para orientá-la e ver realmente se é o excesso de pão que está ocasionando esse aumento do colesterol ou a rotina dela alimentar. Aí a gente vem para o mais conhecido, mais acessível e muitas vezes mais injustiçado. Verdade, verdade. O pão francês. Vocês gostam dele mais moreninho ou mais branquinho? Gente, um pão francês... Olha, Desirê, não venha me tentar, não. Ela está dizendo com a manteiguinha dentro, bem quentinho. É difícil resistir, né, Jéssica? Mas qual é o grande problema do pão francês? A composição, certo? Aqui a gente tem unidos as 4 farinhas. Farinha de trigo, açúcar, fermento e o sal. Qual a questão do pão francês? O acompanhamento, que a gente tanto fala, e a composição, que é a união de quatro farinhas. E a questão, vou tirar o glúten da minha vida para tentar emagrecer. Só se retira o glúten quem tem doença celíaca, certo? Então é um mito muito grande você retirar o pão e continuar consumindo outras coisas que tem glúten. Tem gente assim, eu vou tirar o miolo, eu vou comer só a casca, que fica mais saudável. E aí? Você vai comer menos, né? A composição é a mesma, é só a quantidade que está diminuindo. É a quantidade que diminui. E uma dica boa, Fernandinha, até para os pacientes diabéticos. Quando os pacientes sabem que é diabéticos, eles já, não posso mais comer pão. E não é assim. A questão, a gente consegue ter um controle glicêmico bacana
com acompanhamento. Vou dar uma dica boa para você que está em casa. Sempre adicionar uma proteína junto com um pão desse, Fernandinha. Então eu posso colocar um um ovo, Entendi. um queijo, que fica muito mais saboroso também, Fica muito né? melhor. Pão com ovo é bom demais, né? Isso, e aí a gente tem um controle glicêmico. E Entendi. assim não vai atrapalhar em nada o seu processo de emagrecimento. Esse pão é o quê, hein, Jéssica? Pão francês integral. Ah, entendi. Ele é mais durinho, né? Ele é mais durinho. Então, é praticamente a mesma composição do pão francês normal, mas com a farinha integral. Então, para você que realmente tem essa questão da diabetes, ele vai te ajudar a dar um controle glicêmico melhor. Vai ajudar na digestão, porque vai conter mais fibras, certo? Mas eu sempre aconselho, vai comer pão, tapioca, isso vale para tudo, tá, Fernandinha? Entre tapioca e pão. Pronto, vamos lá. Esse é um mito, né, que a gente adora não tô ver. comendo pão, não. Só tô tomando café tapioca. E E aí? acha que tá arrasando, né? Acha que tá arrasando. A Vamos tapioca lá. com manteiga. Sendo muito sincera para vocês, certo? É uma boa substituição com relação aos ingredientes? Se a gente for falar da forma nutricional da tapioca, sim, porque na tapioca a gente só tem a farinha de mandioca. Então, é um ingrediente só. Aqui nós temos a junção de 4, certo? Mas o índice glicêmico é praticamente o mesmo, a caloria é praticamente a mesma. Então, Se for para engordar ou emagrecer, tanto faz. Pode desistir, né? Meu Deus. Mas aí uma tapioca com ovo é mais interessante do que o pão com ovo? Super concordo, certo? Por quê? Porque a gente tem aí só a questão da farinha de trigo e uma fonte de proteína. Da farinha de mandioca e uma fonte de proteína boa, que vai ser o ovo, o queijo, um franguinho desfiado, que fica muito saboroso também. A questão é essa, a questão dos ingredientes, certo? Somente. Entendi. Então, para você que estava aí morrendo de se gabar, porque estava sem comer pão e comendo tapioca de manhã, tá muito bom. Pão à noite é pior ou não tem essa história? Não, é muito controle, sabe? A gente tem que ver como é a sua rotina, como é seu dia a dia. Dá para se permitir se comer um pão integral à noite, um sanduíche integral. Por isso que a gente fala do enriquecer o pão integral. Você coloca uma alface, um tomate, um queijo, um pouquinho de frango e aí você vai ter uma alimentação balanceada para a noite, sem prejuízo nenhum. Por isso que é importante conversar com a profissional para ajustar, não é, a sua dieta, a sua vida, a sua rotina alimentar ao que você gosta, né? Não dá para pensar para fulano e ser exatamente para você. Cada pessoa tem seus gostos e a nutricionista tá justamente para adequar tudo isso, né, Jéssica? Exatamente. Bom demais. Qual é o seu Instagram, lindona? Daí, pessoal, seguir. @NutriJéssicaMacedo. Tá aí na tela, ó, @NutriJéssicaMacedo. Você vai lá, segue a Jéssica, esclarece. Faz essa postagem sobre pão, Jéssica. Acho que o povo vai gostar. Vou viu? fazer sim, Fernanda. Quem é aquele moço ali? Meu noivo. Olha, ele é um gentleman, viu, gente? Chegou, segurou a bolsa dele, eu fiquei só ali observando. Parabéns, continue assim, viu? Beijo, viu, Jéssica? Deus te abençoe. Obrigada, meu amor. Um cheiro. Arrasando, Dui. Com moderação, a gente pode comer pão. Um pouquinho. Olha, seguinte.